participar efetivamente dos estudos sobre a educação precoce e dos estudos específicos à área de educação física, bem como de cursos de atualização sobre o tema. Isso é muito importante. Não é porque eu me formei e fiz uma pós-graduação no ensino especial que eu vou parar e vou ficar ali só no meu dia a dia. A gente tem que estar indo em busca. Cada dia aparece uma novidade, aparece, né, uma coisa diferente. Quantas coisas hoje, de quando eu comecei, não sou tão velha assim, mas de quando eu comecei a trabalhar e hoje, que eu já vi um progresso, né? Então, é muito importante que a gente... Isso foi só para descontrair. E um ponto que eu acho assim, fundamental é o trabalho com a criança de forma bem lúdica. Por favor, pode passar. E aí eu vou entrar bem agora dentro do atendimento de educação física na educação precoce. Então, eu vou passar bem para vocês assim a minha prática, que eu acho que é mais fácil de se trabalhar. No centro que eu trabalho, nós disponibilizamos de 2 tipos de atendimento, o meio líquido e o solo. Nós somos, assim, eu acho que, sei lá, abençoados, que o ano passado nós conseguimos na escola, um parceiro da escola que nos presenteou com uma piscina formidável, um centro aquático muito bom, dentro dos padrões para atividades com crianças, né, com necessidades especiais. Então, o nosso centro de ensino especial é um centro que a gente pode considerar, assim, hoje aqui no Distrito Federal, um centro de referência, né? Graças a Deus. Eu fico triste porque eu sei de outras realidades que não têm essas possibilidades. Nós recebemos hoje crianças do Valparaíso, Santo Antônio Descoberto, Águas Lindas, crianças carentes que lá não existe esse tipo de atendimento, né? E que vêm até nós. E muitas vezes preferem deslocar assim longe para vir até o plano piloto, porque sabe que no centro existem essas possibilidades, né? Nós contamos também agora lá com um convênio com a Universidade, a Unip, que tem também fisioterapia, quer dizer, é um trabalho bem conjunto, né? Isso vai favorecendo principalmente as nossas crianças carentes, né? Que não têm condições de fazer. O objetivo principal do nosso trabalho ele é voltado para o desenvolvimento psicomotor, né? Como eu disse, o nosso objetivo com as crianças? Quando nós recebemos uma criança na educação precoce, o nosso objetivo é totalmente educacional. Nós não temos objetivo terapêutico. Para isso existem outros profissionais, né? Fisioterapeuta, fono, psicólogo. Então, o que é necessário? O que é importante nesse trabalho? Como eu disse, primeiro é o acolhimento à família. Né? O acolhimento à família, você receber bem, conversar com ela sobre a criança. E, aos poucos, você vai conhecendo a criança, a potencialidade da criança, o que a criança é capaz, o que a gente pode desenvolver além, né, para ajudar nessa potencialidade. E eu vejo, como eu disse, a importância do lúdico nesse trabalho. Por quê? Toda criança gosta de brincar. Até adultos brincam, né? Toda criança gosta de brincar. E o brinquedo, tanto ele, o brinquedo em si, por exemplo, uma boneca, né? Ou então uma brincadeira cantada, um jogo, alguma coisa, ele estimula a criança, ele faz com que a criança, ela entra no meio e chega ao objetivo que você quer. Não adianta, ao meu ver, em alguns estudos que eu tenho visto, você chegar, impor determinada coisa para a criança chora, a criança, às vezes, ela não tem condições naquele momento de realizar aquilo, você não vai ter uma boa resposta, e forçar a criança aquilo. Então, eu vejo assim,
no meu trabalho, eu procuro aproveitar muito o que a criança leva para mim, né? Às vezes, uma brincadeira que ela começa com a bola ou com um carrinho, eu entro ali e ali eu consigo desenvolver talvez uma habilidade motora que eu queria e que, de repente, se eu fosse, entre aspas, chegar já impondo, talvez eu não teria um resultado que eu gostaria, né? Então, eu trouxe isso aqui para a gente fazer rapidinho uma exemplificação. Nós trabalhamos com bebês de 0 a 3 anos, 3 anos e meio. O bebê só vai para a atividade no meio líquido a partir dos 6 meses. Mas antes disso, ele é atendido numa salinha, né, numa sala de psicomotricidade, numa sala... Então, geralmente, nós trabalhamos em colchonetes, tudo muito limpo. A gente pede muito às pessoas, os acompanhantes, que não entrem calçados. Tudo isso são coisas pequenas, mas tudo isso é de extrema importância na educação, né? Então, a gente recebe o bebê, a gente vai conversar com os pais para saber qual é a necessidade da criança, né? Muitas vezes só prematuridade, ou às vezes alguma paralisia cerebral, ou uma síndrome de Down, várias outras síndromes que a gente conhece. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, lembrar que a criança, ela é um todo, né? Ela não é parte. Então, eu tenho que trabalhar com ela, lembrando que ela é um ser humano, que ela não... Ali eu não vou só fazer nada motor, eu tenho que criar um vínculo com ela, né? Até para que o meu trabalho possa ter um desenvolvimento melhor. Então, se eu estou trabalhando com um bebê, ele é síndrome de Down, então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro trabalhar, geralmente o bebê com síndrome de Down, a criança com síndrome de Down, tem a questão da hipotonia. Então, eu vou trabalhar os membros inferiores, membros superiores, o controle, né, do tórax, né, o controle cervical. Muitas vezes o bebê, quando outros casos que ele não tem, por exemplo, talvez muita mobilidade, não tem muita... Às vezes é necessário que o educador, ele que vai ser como é que se diz? O que vai fazer a atividade com a criança, porque às vezes a criança não tem condições. Então, às vezes, esses estímulos, eles são muito voltados para a questão sensorial, né? E assim a gente vai aos pouquinhos fazendo. Então, às vezes, a gente usa de chocalhos para chamar a atenção da criança, né, para ver como é que está o alcance visual dela, a audição. E a gente vai trabalhando assim, por partes. E como eu já disse, eu acho muito importante sempre trabalhando de forma bem lúdica, né, porque mesmo o bebê, ele percebe isso. Tanto é que, às vezes, ele identifica com aquele professor, é normal, né? Então, assim, a educação precoce hoje, ela tem tido, eu acho, um avanço muito grande, porque a maioria das nossas crianças tem saído para a inclusão, com resultados, assim, fantásticos, e isso é muito importante, é o que a gente vem lutando, né? É claro que, infelizmente, nem todas as crianças têm a possibilidade de estar numa educação inclusiva. Mas a gente faz de tudo para que isso possa acontecer, né? Então, eu acho que esse é o meu recadinho. Que todos amem o que façam, porque eu acho que isso é o mais importante. Eu estou na educação especial desde que eu me formei, por opção, e eu acho assim que eu cresci muito, eu cresço a cada dia aprendendo com os meus alunos. Então, por favor, pode passar aqui. Eu fui falando na frente, né, nem disse
Mas tudo que eu fui falando que a gente faz, o trabalho, né, de equilíbrio, expressão corporal, esquema corporal, e tudo isso procurando sempre de forma lúdica, apresentar a criança. Eu tenho tantos exemplos lá na escola de crianças que às vezes chegam chorando, já maiores, chorando, não quer largar da mãe, criança com transtornos global do desenvolvimento, que tem dificuldades, e através de uma brincadeira, através de uma interação, de um vínculo, como essa criança cresce, como ela tem um desenvolvimento, né, tanto motor quanto no total, né? Eu digo que o brinquedo é oportunidade de desenvolvimento, né? Brincando, a criança ela vai expressar, ela vai inventar, ela vai aprender, ela vai fantasiar. E não porque nossas crianças são, às vezes, especiais, não quer dizer que elas também não vivenciam isso, né? Então, brincar é indispensável à saúde física. Eu digo isso para crianças e adultos. Brinquem, porque faz bem para a saúde, né? A atividade física ela faz bem à saúde. Piaget, só para finalizar, Piaget diz assim, que os professores podem guiar as crianças, né? Proporcionando-lhes os materiais apropriados, mas o essencial é que para que uma criança entenda, deve contribuir ela mesma reinventar. Cada vez que ensinamos algo a uma criança, estamos impedindo que ela descubra por si mesma. Por outro lado, aquilo que permitimos que descubra por si mesma, permanecerá com ela. Então, não é que nós também devemos cruzar os braços e deixar a criança fazer tudo sozinha, mas é você aproveitar, entrar dentro do jogo da criança. E a educação precoce, ela nos permite isso, porque a gente pega a criança lá de bebezinho, né, até adulto. Então, assim, é muito importante. Eu gostaria de convidá-los, se algum de vocês quiserem algum dia conhecer o nosso centro de ensino especial, número 2, fica na L2 Sul. Nós vamos recebê-los com muita alegria, né? Tem aqui alguns colegas que trabalham lá e podemos passar mais informações, apresentar a escola, e eu agradeço a vocês pela oportunidade.